Pouca gente sabe, mas a escravidão no Brasil não começou com os africanos. Quando pensamos nesse período sombrio da nossa história, a imagem que vem à mente é a dos navios negreiros cruzando o Atlântico. Essa é, sem dúvida, uma parte central e terrivelmente cruel da nossa formação, mas não é o começo da história. Antes que o primeiro africano fosse desembarcado à força em nossas costas, um outro povo já sofria sob o jugo da escravidão: os povos indígenas, os habitantes originais desta terra. A história que nos contaram na escola muitas vezes simplifica ou omite detalhes cruciais, deixando lacunas que nos impedem de compreender a real dimensão e complexidade desse sistema. Neste vídeo, nós vamos mergulhar nesses capítulos menos conhecidos da escravidão no Brasil. Vamos desvendar fatos que raramente chegam às salas de aula, mostrando como a engrenagem da escravidão foi montada, peça por peça, muito antes de se tornar o maior comércio de seres humanos da história moderna. Vamos falar sobre quem foram os primeiros escravizados, como o Brasil se tornou o principal destino do tráfico transatlântico e como a vida dos cativos se desenrolava não apenas nos campos, mas também nas cidades que ajudaram a construir. Prepare-se para olhar para o passado por um ângulo diferente, um que revela as contradições, as crueldades e as surpreendentes complexidades de um sistema que definiu o Brasil. A história que vamos contar aqui é mais profunda e perturbadora do que a versão oficial costuma admitir. É uma história que precisa ser conhecida em sua totalidade para que possamos, de fato, entender as raízes de muitos dos nossos desafios atuais. A exploração da mão de obra no Brasil começou assim que os portugueses aqui chegaram. A primeira forma de trabalho forçado imposta aos povos nativos foi o escambo, uma troca aparentemente justa, mas que rapidamente se transformou em exploração. O pau-brasil, a primeira grande riqueza extraída daqui, foi cortado e transportado em grande parte por mãos indígenas, que recebiam em troca objetos de pouco valor para os europeus, como espelhos e facas. Era o início de uma relação desigual que logo descambaria para a violência aberta e a escravização sistemática. Com o início da colonização e a implementação das capitanias hereditárias, a necessidade de mão de obra para as lavouras de cana-de-açúcar se tornou urgente. A solução encontrada pelos colonos foi a captura e a escravização dos indígenas. As chamadas guerras justas eram um pretexto legal, autorizado pela coroa portuguesa para atacar aldeias, matar os que resistiam e escravizar os sobreviventes, sob a alegação de que eram povos hostis que impediam a expansão da fé cristã e da colonização. Era uma justificativa cruel para um ato de pura ganância. As expedições conhecidas como bandeiras também desempenharam um papel fundamental nesse processo. Partindo principalmente de São Paulo, os bandeirantes adentravam o sertão não apenas em busca de ouro e pedras preciosas, mas com o objetivo claro de capturar indígenas para vendê-los como escravos. Essas expedições eram extremamente violentas, destruindo aldeias inteiras e desestruturando sociedades complexas que aqui viviam há séculos. O indígena era tratado como uma peça, uma mercadoria a ser negociada. As missões jesuíticas, muitas vezes vistas como protetoras dos indígenas, também participaram dessa engrenagem de forma complexa. Embora os jesuítas se opusessem à escravização dos índios pelos colonos, eles próprios submetiam os nativos a um regime de trabalho compulsório dentro das missões. Sob o pretexto de catequização e civilização, os indígenas eram forçados a trabalhar nas lavouras e oficinas das missões, com sua cultura e modo de vida sendo sistematicamente suprimidos. Era uma forma de servidão que, na prática, pouco se diferenciava da escravidão. A resistência indígena foi intensa e constante. Revoltas, fugas e a formação de comunidades de resistência eram comuns. No entanto, a superioridade bélica dos portugueses, com suas armas de fogo e um inimigo invisível e ainda mais mortal,
As doenças trazidas da Europa, como a varíola e o sarampo, dizimaram populações inteiras. A falta de anticorpos dos nativos contra essas novas doenças causou uma catástrofe demográfica, facilitando a dominação e a escravização dos sobreviventes. A escravidão indígena foi particularmente intensa no primeiro século de colonização, mas ela nunca deixou de existir completamente, coexistindo com a escravidão africana em diversas regiões do Brasil, especialmente na Amazônia e no sertão nordestino, até o século XIX. Essa prática inicial não apenas forneceu a mão de obra para os primeiros empreendimentos coloniais, mas também estabeleceu as bases jurídicas, econômicas e, principalmente, mentais para o sistema escravocrata. Foi a experiência com a escravidão indígena que preparou o terreno para a chegada dos africanos. A lógica da desumanização do outro, da exploração do trabalho até a morte e da violência como ferramenta de controle já estava estabelecida. O Brasil aprendeu a ser um país escravocrata, explorando primeiro os donos da terra, para depois se tornar o maior território escravista do mundo ocidental, com a importação de milhões de africanos. Com a expansão vertiginosa da produção de açúcar no Nordeste, a mão de obra indígena, embora ainda utilizada, começou a se mostrar insuficiente para os colonos. As fugas, a resistência e, principalmente, a alta mortalidade por doenças levaram a elite colonial e a coroa portuguesa a buscar uma nova fonte de trabalho forçado. A solução foi voltar-se para a África, onde os portugueses já mantinham feitorias e um comércio de escravizados desde o século XV. Assim, o Brasil se inseriu de forma brutal no tráfico transatlântico. O que se seguiu foi uma operação de tráfico humano em uma escala nunca antes vista na história. Estima-se que dos cerca de 12 milhões e meio de africanos que foram sequestrados e forçados a cruzar o Atlântico, quase 5 milhões tiveram como destino o Brasil. Nenhum outro país nas Américas recebeu tantos escravizados. Isso representa quase 40% de todo o tráfico negreiro. Esse número assombroso revela a centralidade da escravidão para a economia e a sociedade do Brasil, colônia e império. Os principais portos de entrada para esses milhões de seres humanos foram Salvador, no início do ciclo, e posteriormente o Rio de Janeiro, que se tornou o maior porto de escravizados das Américas. Recife e São Luís do Maranhão também foram portas de entrada importantes. Nesses locais, os africanos que sobreviviam à terrível travessia do Atlântico, conhecida como tumbeiro, eram desembarcados em condições deploráveis, doentes e debilitados, para serem vendidos em mercados públicos como se fossem mercadorias. A viagem em si era uma das etapas mais cruéis do processo. Homens, mulheres e crianças eram amontoados nos porões superlotados dos navios negreiros, acorrentados, com pouca ventilação, comida ou água. As condições sanitárias eram inexistentes, o que facilitava a proliferação de doenças como o escorbuto, a disenteria e o banzo, uma profunda depressão que levava muitos à morte. A taxa de mortalidade durante a travessia podia chegar a 20%, um testemunho do horror absoluto dessa jornada. Os africanos trazidos para o Brasil vinham de diversas regiões e pertenciam a diferentes povos e culturas, como os bantus, de Angola, Congo e Moçambique, e os sudaneses, da região da Nigéria, Benin e Gana, que incluíam iorubás, jejes e alçás. Essa diversidade cultural foi fundamental na formação da cultura brasileira, mas, no contexto da escravidão, também era usada pelos senhores como uma forma de controle, dificultando a comunicação e a organização de revoltas entre escravizados de diferentes origens. O regime escravocrata no Brasil foi não apenas o maior em números, mas também um dos mais duradouros. A escravidão vigorou oficialmente por mais de 350 anos, desde meados do século XVI até a assinatura da Lei Áurea em 1888.
O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, um fato que demonstra o quão profundamente arraigado esse sistema estava em todas as esferas da nossa sociedade, da economia à política, passando pelas relações sociais e pela mentalidade da elite. Essa longa duração e a magnitude do tráfico fizeram com que a presença africana se tornasse um elemento demográfico e cultural incontornável no Brasil. A economia colonial, baseada sucessivamente no açúcar, na mineração e no café, dependeu inteiramente do trabalho escravo. Construir o Brasil, em seus alicerces, significou explorar até a última gota de suor e sangue de milhões de africanos e seus descendentes. Entender essa dimensão é crucial para compreender a profundidade das marcas deixadas por esse sistema. Quando imaginamos a escravidão no Brasil, a primeira imagem que geralmente nos ocorre é a do trabalho extenuante nos engenhos de açúcar ou nas fazendas de café, com os cativos vivendo em senzalas. Essa realidade foi, de fato, a mais comum e brutal. No entanto, uma parte significativa da população escravizada vivia e trabalhava nos centros urbanos, que cresciam impulsionados pela economia colonial. A escravidão nas cidades tinha características próprias e não era, de forma alguma, mais branda. Nas cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Ouro Preto e Recife, os escravizados desempenhavam uma infinidade de funções. Eles eram a força motriz que mantinha a vida urbana funcionando. Eram pedreiros, carpinteiros, ferreiros, sapateiros, alfaiates. Eram eles que construíam as igrejas, os sobrados e as ruas. As mulheres, por sua vez, atuavam como cozinheiras, lavadeiras, engomadeiras, amas de leite e, com muita frequência, vendedoras ambulantes, as famosas negras de tabuleiro, que circulavam pela cidade vendendo doces, salgados e outros produtos. Uma modalidade muito comum nas cidades era o escravo de ganho. Nesse sistema, o cativo não trabalhava diretamente para seu senhor, mas era alugado para realizar serviços para terceiros ou autorizado a trabalhar por conta própria nas ruas, como carregador, barbeiro ou músico. Ao final do dia ou da semana, ele era obrigado a entregar uma quantia fixa de dinheiro, chamada de jornal, para seu proprietário. O pouco que eventualmente sobrasse, se sobrasse, podia ser guardado pelo escravizado. Essa aparente autonomia era, na verdade, uma faca de dois gumes. Por um lado, permitia ao escravizado uma maior circulação pela cidade, mais contato com outras pessoas e, em raros casos, a possibilidade de acumular algum dinheiro para tentar comprar sua liberdade. Por outro lado, a pressão para conseguir a quantia exigida pelo senhor era imensa. Se não conseguisse o valor, o castigo físico era certo e severo. A vida nas ruas também os expunha a todo tipo de violência e ao controle constante dos capitães do mato e da polícia. A vida urbana, portanto, não significava uma vida mais fácil. Os escravizados urbanos viviam em porões, sótãos ou cômodos insalubres nos fundos das casas de seus senhores. A proximidade constante com a família senhorial significava uma vigilância permanente e a sujeição a abusos físicos e sexuais, especialmente para as mulheres. A suposta benevolência do senhor, muitas vezes retratada em uma visão romantizada do passado, era a exceção, não a regra. Além disso, a estrutura social das cidades era rigidamente hierárquica e racializada. Havia uma série de leis e códigos de postura que restringiam a circulação e o comportamento dos escravizados. Eles eram proibidos de se reunir em grupos, de usar certas roupas ou adornos e estavam sujeitos a punições públicas e humilhantes por qualquer infração. O pelourinho, localizado no centro das cidades, era um símbolo constante do poder senhorial e da brutalidade do sistema. Apesar de toda a opressão, foi justamente no ambiente urbano que floresceram formas importantes de resistência cultural e organização. A maior circulação de pessoas e ideias permitiu a formação de irmandades religiosas de negros,
que funcionavam como redes de apoio mútuo, e a prática, muitas vezes secreta, de religiões de matriz africana, como o candomblé. As cidades foram, ao mesmo tempo, palco da opressão cotidiana e berço de estratégias de sobrevivência e resistência que ajudaram a preservar a identidade e a cultura africana no Brasil. A possibilidade de deixar de ser um escravizado e se tornar livre existia no Brasil através da Carta de Alforria. Essa era, para muitos cativos, a maior esperança e o objetivo de uma vida inteira de trabalho e sofrimento. No entanto, o caminho para a liberdade era extremamente árduo, caro, e, mesmo quando alcançada, essa liberdade era muitas vezes precária e limitada. A alforria não era um ato de benevolência, mas sim mais uma peça na complexa engrenagem do sistema escravocrata. Existiam diferentes formas de se obter a alforria. Ela poderia ser concedida gratuitamente pelo senhor, o que era raro, e geralmente acontecia em testamento após uma vida inteira de serviços. Podia ser condicional, exigindo que o escravizado continuasse a servir o antigo senhor por um tempo determinado ou até a sua morte. A forma mais comum, no entanto, era a alforria comprada, na qual o cativo pagava ao seu proprietário um valor pela sua própria liberdade. O preço da liberdade era altíssimo. O valor de um escravizado variava muito dependendo do sexo, idade, saúde e habilidades. Um homem jovem e forte, no auge de sua capacidade produtiva, valia uma pequena fortuna. Para conseguir juntar essa quantia, os escravizados precisavam de anos, às vezes décadas, de um esforço sobre-humano. Os escravos de ganho nas cidades tinham uma chance ligeiramente maior, mas a maior parte do que ganhavam ia para o senhor. Era uma luta diária e incerta. Muitas vezes, a compra da liberdade era um esforço coletivo. Famílias inteiras se uniam, trabalhando incessantemente para comprar primeiro a alforria de um membro, que, uma vez livre, ajudaria a libertar os outros. As irmandades religiosas de negros também desempenhavam um papel crucial, criando caixas de pecúlio ou fundos comuns para ajudar seus membros a comprar a alforria. Era uma demonstração impressionante de solidariedade e organização em meio à opressão. Contudo, a Carta de Alforria não era uma garantia de cidadania plena. O liberto, como era chamado o ex-escravizado, carregava consigo o estigma da sua antiga condição. A sociedade continuava a vê-lo com desconfiança e preconceito. Legalmente, ele estava em um limbo. Não era mais escravo, mas também não tinha os mesmos direitos que uma pessoa que nasceu livre. Havia leis que restringiam suas atividades, sua posse de bens e até mesmo seu direito de ir e vir. A inserção econômica do liberto era extremamente difícil. Sem acesso à educação, à terra ou a crédito, a maioria dos ex-escravizados continuava a exercer as mesmas funções subalternas de antes, muitas vezes trabalhando para o antigo senhor em troca de um salário miserável. A concorrência com a mão de obra escrava, que era mais barata, tornava a situação ainda mais precária. A liberdade jurídica não se traduzia, na maioria dos casos, em autonomia econômica ou ascensão social. Portanto, a alforria funcionava também como uma válvula de escape para o sistema. A esperança de liberdade, mesmo que remota, incentivava o escravizado a ser mais produtivo e obediente, na esperança de agradar o senhor ou juntar dinheiro. Ela ajudava a manter a ordem e a diminuir as tensões, oferecendo um horizonte individual de libertação que desmobilizava, em parte, as lutas coletivas. Era uma liberdade vigiada, controlada e que, no fim das contas, servia para reforçar a própria estrutura da escravidão. Uma das facetas mais complexas e perturbadoras da escravidão no Brasil, e que desafia nossas noções simplistas de vítima e algoz, é o fenômeno dos ex-escravizados que se tornaram, eles próprios, proprietários de escravos. Este é um capítulo da nossa história que raramente é discutido.
pois revela as contradições profundas de um sistema que corrompia a todos que tocava, forçando as pessoas a agirem dentro de uma lógica desumana para sobreviver e prosperar. Depois de conseguir a duras penas a sua carta de alforria, o liberto se deparava com uma sociedade onde o trabalho manual era visto como coisa de escravo, e o status social estava diretamente ligado à posse de bens, incluindo a posse de outras pessoas. Para muitos libertos que conseguiam alguma ascensão econômica, seja através do comércio ou de ofícios especializados, adquirir um escravo era um passo visto como necessário para se afirmar socialmente e se distanciar de seu passado de cativeiro. Essa prática não era incomum, especialmente nos centros urbanos e em regiões de mineração durante o século XVIII. Documentos históricos, como testamentos e registros de compra e venda, mostram que um número significativo de proprietários de escravos era composto por negros e mulatos forros, ou seja, libertos. Na maioria dos casos, eles possuíam 1 ou 2 cativos, que eram utilizados como mão de obra em seus pequenos negócios ou como empregados domésticos. As motivações por trás dessa atitude eram complexas. Em parte, era uma questão de pura lógica econômica. Em uma sociedade escravista, ter escravos era a forma mais acessível de obter ajuda para o trabalho e aumentar os lucros. Era a maneira como o sistema funcionava, e os libertos, para sobreviverem e terem sucesso, muitas vezes se viam obrigados a reproduzir essa mesma lógica. Era uma forma de se integrar, ainda que de maneira subordinada, à ordem social vigente. Havia também um componente psicológico e social. Ser dono de escravos era o maior símbolo de liberdade e poder naquela sociedade. Para alguém que viveu a humilhação do cativeiro, possuir outra pessoa poderia ser uma forma trágica de afirmar sua nova condição de livre, de provar para si mesmo e para a sociedade que ele havia vencido. É uma demonstração contundente de como a ideologia escravista penetrava em todas as camadas sociais, inclusive entre suas antigas vítimas. Em alguns casos, a compra de escravos por libertos tinha um caráter familiar. Um ex-escravizado podia comprar seus parentes que ainda estavam no cativeiro, como filhos, cônjuges ou pais. No entanto, nem sempre essa compra resultava em uma alforria imediata. Às vezes, o parente comprado continuava na condição de escravo do liberto por um tempo, como uma forma de pagar pelo investimento feito em sua compra antes de eventualmente ser alforriado. Essa realidade nos força a olhar para a escravidão não como uma história em preto e branco, mas como um sistema de múltiplas nuances e contradições terríveis. Ela não absolve a crueldade dos grandes senhores de engenho, mas mostra que a violência e a lógica da exploração eram tão onipresentes que até mesmo aqueles que sofreram com ela podiam se tornar seus agentes. É um lembrete sombrio de como sistemas opressivos podem forçar os oprimidos a participarem de sua própria opressão para garantir a sobrevivência. Ao percorrermos esses capítulos ocultos da nossa história, fica claro que a escravidão no Brasil foi muito mais do que um sistema de trabalho. Foi a estrutura fundamental sobre a qual nossa nação foi construída. Desde a escravização inicial dos povos indígenas, passando pela brutalidade do maior tráfico humano da história, até as complexas relações sociais nas cidades e as contradições da alforria, cada aspecto desse período deixou marcas indeléveis que definem quem somos hoje. Ignorar essa complexidade é ignorar a nós mesmos. As narrativas simplificadas que aprendemos na escola, muitas vezes, não nos preparam para entender a profundidade dessas raízes. A escravidão não foi um evento distante, um erro do passado que foi corrigido com uma assinatura em 1888. Foi um projeto de mais de 3 séculos que moldou nossa economia, nossa política, nossa cultura e, principalmente, que instituiu o racismo como um elemento estruturante das nossas relações sociais. A abolição não foi acompanhada de nenhuma política de inclusão, deixando milhões de pessoas à margem da sociedade.
A escravidão no Brasil foi uma engrenagem brutal que moldou nossa sociedade, e suas consequências ainda ecoam até hoje. Conhecer essa história é fundamental para entender o Brasil de hoje. Está na desigualdade social gritante, na violência que afeta desproporcionalmente a população negra, no preconceito velado e explícito do dia a dia. Olhar para esse passado, por mais doloroso que seja, não é um exercício de culpa, mas um ato de responsabilidade. É o único caminho para que possamos, finalmente, construir um futuro mais justo e igualitário para todos.